Voltamos. Deixa eu colocar aqui para me enxergar vocês. Estão me ouvindo? Gente? Eu estou. Ah, que bom. Ai, Deus e Pai. Na hora que vocês ficam caladinhos assim, me dá um calafrio aqui. Eu falei assim, meu pai do céu. Deixa eu ver se eu consigo. Que eu tirei aqui, estava mexendo no celular. Aí pronto. Isso. E eu gosto de dar aula olhando para a lista. Bem, então, ótimo. Aqui. Bem, então vamos, gente. Quando nós finalizamos, deixa eu dar aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa. Isso. Na hora que eu aumento o som do meu celular também, depois dá eco aqui para mim. Então vamos. Estávamos aqui falando sobre os agentes carcinogênicos e aqui de uma maneira específica, correlacionando aqueles agentes físicos, tá? Então vamos só dar prosseguimento aqui. Agora nós vamos falar dos agentes carcinogênicos biológicos, tá? Mas aqui, levando-se em consideração que nós temos, né, no ambiente, existem micro-organismos, existem agentes etiológicos, dos quais é conhecido que eles têm, né, o potencial de interferir nas nossas células, interferir ali especificamente no DNA celular e possam promover alterações, atipias, como no caso específico, né, dando origem ao câncer, tá? Então aqui eu cito para vocês alguns vírus, não são necessariamente todos, né? Mas existem alguns que eles já conseguem ter a identificação e a associação, inclusive específica, de alguns vírus em relação a algumas incidências de câncer, tá bom? Bem, e aqui, chamando a atenção, eu vou mostrar para vocês, tem o mais clássico, né? Que é o mais, do ponto de vista mais popular, mais conhecido, de poder promover essa alteração, que é o HPV, tá? Agora tem o vírus hepatite B, que também possa promover alterações e promover câncer, tá? Especificamente, inclusive, câncer de fígado, tá? Aqui no caso específico, o HPV é o papilomavírus humano, né? Ele possa acometer, estar presente na região genital masculina e feminina, né? E aí promover alterações teciduais, inclusive codiloma vulvar, e isso poder né, causar alterações celulares e caracterizado como câncer. Tá? O processo até coloca aqui para vocês. Seria um processo lento e gradual, mas que eles associam, né? Principalmente essa presença do vírus e não ali o seu tratamento, e ele incide sobre alterações celulares e acaba incidindo na situação do câncer. Se não me engano, nós comentamos semana passada em relação ao HPV, né? Porque faz parte, né, que a gente está ali conversando, falando a princípio, a gente, tanto de perguntas ou mesmo ali de esclarecimento, a gente cita, né? O fato é que o HPV, ele é um vírus prevalente, né? Ele é transmissível sexualmente e é importante, no caso específico, afinal de contas, existe uma vacina, né? E essa vacina, ela é preventiva quanto ali às incidências, né? Principalmente nas alterações mais contundentes em relação ao HPV nas regiões genitais. A vacina, ela é preconizada para os adolescentes, tá? São 2 doses, com intervalos de 6 meses entre cada dose. Ela é preconizada para indivíduos mais jovens, né? Justamente aqueles que ainda não tiveram início à vida sexual,
para que realmente possa o organismo se proteger. Não que não vão ter a presença do vírus, mas que uma vez com a presença do vírus no seu organismo, que ele não venha, né, causar tantas alterações e eventualmente ter situações, sintomatologia e situações menos pronunciadas, né, com alterações maiores. Então, tanto meninos e meninas, né, é a idade que é compatível ali para poder realmente vir a ter a vacina a partir dos 9 anos de idade, tá? É interessante destacar que existe muitas das vezes uma certa resistência dos pais, isso é tratado em relação a isso, na vacinação para o HPV, porque às vezes eles acham que isso significa um incentivo, né, à relação sexual, mas que na verdade, se a gente observar, não precisa ter correlação absolutamente nenhuma, né? Porque na hora que a gente vacina as crianças, a gente não precisa de ficar entrando em detalhes, igual o Gabriel vacinou, né? Vocês acham que é importante? Simplesmente isso, é importante. O quê? Evitar doença. Eu fico falando, é porque tem que ser, né? Tô imaginando que daqui a pouco, ou quando vai ser, eu não sei, mas não vou ficar entrando nesses detalhes. De forma alguma. Não que você não precisa esclarecer, mas, por exemplo, muitas das crianças com 9 anos de idade não tem, às vezes, tanta maldade assim. Não que não venham saber, né? Do ato sexual, enfim. Mas, às vezes, até é uma fase onde se inicia-se esse estudo no próprio ambiente de colégio. Mas isso não é uma questão de colocar maldade na cabeça infantil. É uma questão de, vem cá, vamos vacinar, né? E, logicamente, diante das necessidades, a gente sempre chega a esclarecer, porque a gente precisa, né, principalmente das crianças, dos jovens, poderem ter essa confiança de que os pais possam esclarecer a elas. Mas não é chegar, porque depois você está protegido e. Não é assim. Afinal de contas, sexo não está relacionado apenas a característica, né? E a transmissão de HPV. Tem tantas outras coisas correlacionadas que perfaz muito mais outras situações de esclarecimento e de importância de acolhimento ao jovem, né, ao adolescente. Mas que é importante porque isso também entra dentro daquele aspecto que nós falamos, né? De esclarecimento, de chegar, de atender e de verificar, olha, é tudo a maneira como a gente trata ali o jovem, esclarece, acolhe, ele precisa de ser acolhido e não necessariamente, né? Não negligenciar medidas que possam vir a ser protetoras para ele e que, ao mesmo tempo, essas características relacionadas ao sexo, as dúvidas a gente vai esclarecendo aos poucos, a partir do momento da própria demanda infantil e sempre ali acolhendo e instruindo eles da melhor maneira possível, que isso é a melhor prevenção de tudo. E aqui, colocando-se, né, que no caso específico ali das meninas, o HPV incide sobre o câncer do colo uterino, né? Nos rapazes possa vir também ter a presença do câncer nas regiões genitais, né? Bem, aqui no caso específico, existe também uma forma preventiva, que é justamente ali a prevenção, o Papa Nicolau, que é o fato das mulheres, né, terem ali acesso e fazerem ali o acompanhamento, sempre o cuidado anual, né? Isso é importante porque aí eles avaliam realmente a região do colo do útero. Eu vou mostrar para vocês em termos de imagem, isso é importante, né? Que venham ter o acompanhamento e qualquer alteração. E aí, logicamente, sempre também recolhendo células, né? Para que possa ser analisada histologicamente, tá? É importante destacar que existem alguns fatores que possam vir a predispor, né? Juntamente com o HPV, que está aqui correlacionado, há outras características também que sabidamente possam conferir maior probabilidade. O início precoce da relação sexual, né? A promiscuidade, que seria as pessoas, elas precisam muito ter o cuidado com o corpo, né? Não é uma questão de realizar ou não,
mas o cuidado que é necessário com o nosso corpo, até por respeito a ele, né? A característica também associada ao fumo, né, ao tabagismo que a gente já falou anteriormente, e enfim, todo esse contexto do qual nós já falamos anteriormente. Mas aqui, né, o que que incide em si, o que que ele, na verdade, ele é denominado? É o colo uterino, ou também o câncer cervical, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A presença do HPV, ele começa a promover alterações teciduais, porque é um vírus que, logicamente, ele vai cometer as células do epitélio, né, do trato uterino. E aí, como nós falamos anteriormente, essas alterações celulares vão se tornando mais pronunciadas, podendo estabelecer uma situação considerada maligna, né? E aqui, como eu comentei com vocês anteriormente, chamando a atenção de que a partir do momento que a mulher realiza a prevenção, né, através do Papa Nicolau, ali o médico, né, vai poder avaliar a região, essa é uma vista do colo uterino, né? Reparem vocês, é uma visão onde a gente percebe se o epitélio com uma coloração homogênea, né? Sem atipia, tá? Porque naquela visão eles já conseguem perceber, logicamente, nenhum diagnóstico vem apenas para uma observação, né, anatômica, mas ele consegue perceber algum tipo de alteração tecidual. E, logicamente, sempre se faz, até mesmo quando não se observa nenhuma alteração, sempre se recolhe células, né? Dessa região para análise, daí que se faz, a gente denomina o exame de prevenção, né? Mas já é também possível de se estabelecer, né, de ser observado anatomicamente pequenas alterações no colo do útero que venha predispor, né, sugerir, chamar mais atenção daquele médico em relação, inclusive, com exames mais categorizados, mais minuciosos, né? Juntamente com o Papa Nicolau, juntamente com o exame sanguíneo, né? Ou seja, fazer uma varredura ali naquela mulher para que ela, né, venha eventualmente ter ali um conjunto de informações iniciais, tá bom? E aqui, principalmente isso, a partir do momento de pequenas alterações que possam, né, se pronunciar e dar origem a um tumor maligno. Como eu chamei a atenção de vocês aqui, até mesmo para evidenciar, né, ali no momento do exame, da prevenção, retira-se sempre células, né, daquele ambiente que é justamente desse ambiente aqui que nós estamos vendo, essa é uma vista lateral, mas em relação ao que nós estamos observando aqui, né? Observa-se, retira-se células ao entorno dessa região que nós denominamos do colo do útero, né? E aqui, logicamente, é sempre também muito importante quando se fala de exames diagnósticos para o câncer, gente, que toda a maneira da coleta é muito importante, né? Se retira-se o fragmento, retira-se aqui no caso as células, se coloca dentro de um frasco com solução fixadora, né? Aqui no caso específico, menos problemático o fato da coleta em si, né? Porque aqui em si já virão as células, mas quando se tem que retirar fragmento, é muitas vezes mais comum ter perda de material em virtude que às vezes retira-se um fragmento relativamente grande quando comparado à quantidade de solução fixadora, né? E não tem como se analisar adequadamente as células se porventura a gente não, desde o início, né, não venha realmente fixá-las de uma maneira adequada, né? Então, essa maneira é uma maneira preventiva muito importante para esse tipo de câncer de colo uterino. E aí, chamando a atenção de vocês, hoje no iniciozinho, quando eu falei que as condições sociais, né, elas possam interferir e o
câncer de colo uterino é um dos tipos de câncer que eu mencionei que frequentemente ele é mais prevalente em populações de menor acesso, né? Justamente porque essa é uma conduta que se estabelece, né, das mulheres de ter o hábito de realizar ali a prevenção, de ter um acompanhamento mais sistemático, né? E a gente sabe que também não é só escolha. Tem muitas mulheres que eventualmente até gostariam e fariam, mas às vezes elas não têm acesso, né? Coloca aqui para vocês a estimativa de novos casos aqui para 2020. Cerca de 16.590 novas mulheres terão o diagnóstico de câncer do colo uterino, né? Chamando-se a atenção de vocês um fator também importante. Olha, quando a gente fala de saúde, quantos detalhes não interferem, né? Um dia desse eu realmente, porque estava ouvindo assim na televisão, não deu para anotar nem nada, mas eles já sabem de que com esse tempo, né, de pandemia, onde vários serviços foram parados, onde na verdade as pessoas também estão frequentando extremamente o necessário o ambiente hospitalar, né? Eles sabem que vários desses estimativas de casos, por enquanto, não foram necessariamente diagnosticados em função do que a gente está vivenciando, o que é muito sério, porque não é que não teve o diagnóstico porque não existe. E isso, né, significa que vai ter o diagnóstico mais tardio. E nós vimos aqui desde o início da importância da precocidade do diagnóstico para iniciar-se um tratamento e, consequentemente, né, ter um prognóstico ali mais assertivo, melhor. Então, isso realmente é muito importante, porque são problemas de saúde que vão acumulando-se, né, e gerando novos problemas adiante. E cerca de 6.300, aqui foram 6.385 mortes em 2017. É impressão minha ou alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Luciana, é porque eu não tô vendo as imagens, o Edivandro. Edivandro, deixa eu só perguntar aqui, Edivandro. Mais alguém, gente? Vocês não estão vendo a imagem? Eu tô. Tá? Deixa eu até Eu olhar também aqui. estou vendo. O Edivandro, também aqui pelo meu celular, eu também estou vendo, Edivandro. Eu te peço a gentileza, de repente, no local que você está, o acesso à internet, às vezes num local é melhor que outro, dá uma olhadinha, por favor, Edivandro. Porque Luciano, normalmente eles mandam a gente sair e entrar de novo, que parece que dá melhor. Então, por favor, Edivandro, faz isso, porque se as pessoas estão vendo, eu acho que é uma situação mais pontual, tá bom? Ok, Faz, mas volta de novo, tá bom, Edivandro? tá bom. Não fica não, volta. Tá bom? Luciano, Diga, Ana. só pegando um gancho aí, Pode falar, Ana, eles por têm favor. na Veja Saúde, Hum, agora em maio, eles estão falando a questão de mortes por câncer e doenças coronárias, né, em geral, aham, o infarto, eles estão falando que devem subir no mundo por causa do coronavírus. A questão é porque as pessoas estão tão aterrorizadas que elas estão evitando de fazer o controle, né? E aí ele pega, por exemplo, essa reportagem, ele pega, inclusive, Minas Gerais, e aí fala com a idade, né, que muitas pessoas que fariam o exame de rastreamento oncológico vão deixar de realizá-lo esse ano, em função realmente do medo, né, de ir aos hospitais. E aí a discrepância, os números são muito altos em termos da quantidade de pessoas que teriam consultas e teriam tratamentos para fazer, que foi feito no ano passado, e que esse ano já a estimativa, né, que eles estão fazendo, ou a quantidade de pessoas que estão fazendo as biópsias, o tratamento em si, assim, caiu em torno de repente, eram 20, de repente, esse ano só tem 1.000. Aqui tem os números direitinho, mas qual que é a revista que você falou? Aqui é Saúde de Abril. Eu estou com a Saúde de Abril. reportagem, eu vou te mandar.
Por Tá favor, certo. obrigada, Ana. Nada. Mande sim, porque às vezes eu vou até fazer alguma coisa com esses dados. Porque Ok. é importante a gente destacar, porque eu realmente ouvi isso, mas eu vi no noticiário, porque quando eu tenho qualquer coisa assim para poder fazer, eu ligo o noticiário e vou mexendo e ouvindo. Então, assim, é importante a gente destacar, porque é o problema que nós estamos vivenciando, né, essa pandemia, com todos os agravos os quais a gente está aí acompanhando, mas que vem mascarar, né, acaba mascarando, e principalmente isso que você comentou, Ana, é porque a gente interfere nesse diagnóstico de novos casos. Então, provavelmente nós teremos até uma diminuição de novos casos aqui de diagnóstico ao longo do ano, né? Na hora que a gente olhar para trás, dá às vezes a falsa sensação de que, olha que coisa boa, menos casos, né? Mas não porque eles não É aconteceram, verdade. é porque nós não tivemos É a porque as pessoas oportunidade do diagnóstico, né? Mas você imagine isso, por têm. exemplo, se a gente pegar isolado, né? Daqui 2, 3 anos e esquecer desse detalhe. Assim, olha que coisa boa, que ano bom, né? Ou Pois seja, é. não é? Olha como que os dados, como que a gente precisa de ter cuidado na análise dos dados, né? E ao Verdade. mesmo tempo, provavelmente vai incidir no aumento do número de mortes adiante. Porque a partir do momento que eu perco a oportunidade do diagnóstico precoce, vai complicar mais o meu tratamento e, eventualmente, dificulta, né, a possibilidade, porque, como se falou, inclusive naquele videozinho que eu coloquei para vocês, nem todos necessariamente têm cura, e a cura está muito relacionada à oportunidade do diagnóstico precoce, né? Isso favorece muito, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter cuidado com a análise de dados, né? Os números de uma maneira fria, eles não necessariamente nos dizem uma realidade, e isso muito provavelmente, a gente está falando isso aqui no país, mas isso é âmbito mundial, né? Porque está sendo dedicado atenção a um outro assunto que está sendo importante, né? Indiscutível isso, mas que às vezes ajuda a mascarar, né? Existe também o carcinoma de pênis, que é outra, como eu falei com vocês, né? Essa característica de vírus, de HPV, possa incidir, e como ele está muito correlacionado a ato sexual, consequentemente, possa dar também a probabilidade ali de câncer também, no caso específico, no caso dos rapazes, né? É importante chamar a atenção de qualquer alteração, né? Da mesma forma que nós, mulheres, os rapazes também, qualquer alteração ali na estrutura membranosa, da estrutura peniana, mudança de coloração, né? Textura, tá? Que aí, e principalmente, às vezes começa, né, num ponto assim, focal, pontual, mas é uma coisinha que não passa, que não cicatriza, né? Então, isso é muito importante. E chama a atenção de vocês, porque, particularmente, né, os homens, eles são mais resistentes, é impressionante, né? Homem é muito mais resistente, de uma maneira geral, à atenção médica. Desse ponto de vista, a gente é mais, entre aspas, cuidadosa. E tem toda uma característica também cultural que, né, faz com que as pessoas, os homens, muitas vezes também tenham esse receio. Mas é muito importante que procurem, né, ajuda ali de avaliação, porque nada, como eu falei, nada em termos de diagnóstica, no achismo é bater o olho e falar que tem ou deixou de ter. Se é benigno, se é maligno. É muito importante que se façam exames, de fato, que venham propiciar, né, um diagnóstico assertivo. E aqui eu coloco para vocês o que eu tinha mencionado, né? Porque nós estamos, dentro dessa característica toda, falando daqueles fatores carcinogênicos, né? Substâncias carcinogênicas que possam interferir nas nossas células. E nós citamos ali, né? Todos esses fatores, e eu coloco aqui, retirei para vocês lá do INCA,
que é a estimativa de porcentagem de casos de câncer atribuíveis a fatores de risco no Brasil. E se vocês observarem, né, esses fatores de risco referem-se justamente a esses fatores carcinogênicos, dos quais nós elencamos, mostramos eles de uma maneira específica, né? Físicos, químicos e biológicos. Aqui, logicamente, eles estão espalhados, porque aqui mostrando justamente o tanto que eles possam vir interferir mais ou menos aqui na incidência do câncer, tá? Mas reparem vocês que o tabagismo, né, a presença dele, aqui inclusive, olhem, reparem, nas mulheres, né, ele tem atribuído aí, tem sido um fator realmente de atribuição a câncer nas mulheres, tá? De uma maneira muito forte, com várias aqui características associadas, tá? Presença de infecções por vírus, características, né? Inclusive aqui alimentares, aqui a ingesta de álcool, uma alimentação não adequada, inclusive eles colocam, né, essa característica de consumo de carne processada, enfim, toda uma associação, uns mais, outros menos, mas aqui estão elencados, né, e para a gente ter de uma maneira bem, né, mais detalhada, o tanto que eles possam incidir e serem fatores ali que predispõem o indivíduo a ter determinado tipo de câncer. E aqui coloco para vocês, porque infelizmente não nos faltam, né? Repare que a gente ficou esse tempo todo falando sobre fatores carcinogênicos, fatores que possam incidir e interferir no funcionamento celular, né? E aí, infelizmente, a partir do momento que eles existem, significa que aquele indivíduo possa vir a ter o desenvolvimento, né, de um câncer. E aí, como que isso se procede? Como que é o que a gente denomina de oncogênese, né? O processo que vai descrever como que ocorreu o surgimento, a presença e aí a dissipação desse fator tumoral, né? Que infelizmente não tem limites. Inclusive, falando desse limite, eu chamo a atenção de vocês, acho que também, se não me engano, nós comentamos isso semana passada. Um dos fatores que existe aí, muito interessante de estudo, nesse controle e cuidado, né, em relação ao câncer, é justamente fatores que possam diminuir, né, a oferta de oxigênio a essas células tumorais. Por quê? Porque vamos imaginar, a gente sempre fala da importância, na hora que a gente fala da anatomia, da vascularização, porque é através da vascularização que nós temos a presença da oferta do oxigênio e nutrientes para as nossas células, né? Porque caso contrário, as células morrem. Então, olhem só que interessante seria se nós conseguíssemos, de fato, né, evitar com que houvessem formação de novos vasos sanguíneos. Por que é necessário a presença de novos vasos? Porque até esse desenho aqui nos remete a isso. Olhe, o ambiente celular, ele vai ficar um ambiente muito maior, né? Olha, reparem vocês que aqui era muito mais fácil chegar oxigênio e nutrientes. De repente, eu começo a ter várias camadas celulares. Então, significa que existem células que, eventualmente, a princípio, estão mais longe daquela oferta de oxigênio, né? Só que o nosso organismo, ele consegue ter a formação de novos vasos e, consequentemente, aqui poder suprir essa necessidade. Então, eles também estudam processos, né, que eventualmente pudessem evitar com que houvesse a formação de novos vasos. Consequentemente, iria, no mínimo, limitar o desenvolvimento do tumor. O grande detalhe, e aí é justamente esse pulo do gato, que é difícil, que como que o meu organismo necessariamente vai saber que esse ambiente ele possa limitar oxigênio e nutrientes em detrimento de outros locais, né, que são saudáveis e que sempre eu preciso de muito dessa oferta de oxigênio e nutrientes.
Então, são detalhes que são interessantes a gente pontuar, que logicamente aí abre campo em termos de pesquisa, né? Particularmente aí eu chamo a atenção dos meninos da biologia, porque não que igual vocês da físio, né? Muito também, afinal de contas, pesquisa ela é um campo múltiplo, mas do ponto de vista, às vezes, mais específico, alcança de uma maneira geral, muitas das vezes está ali a presença do biólogo, né? Frente aí a várias batalhas aí no cenário mais amplo do câncer, né? Em várias frentes. Então, uma área de pesquisa, de identidade ali, que eventualmente, né, vocês possam vir a ter e, quem sabe, contribuir, né, com esses conhecimentos aí para frente, porque, infelizmente, é um campo do qual a gente ainda precisa muito, né? Já se evoluiu bastante, mas a gente ainda precisa de muito mais pesquisas a contribuir. Bem, e aí todo esse processo, né, que desencadeou a partir dessas substâncias carcinogênicas, agora tem realmente, né, substâncias elas existem, eventualmente eu predisponho o meu organismo, eu predisponho as minhas células com essas presenças desses agentes carcinogênicos, e aí como que eles vão atuar nas minhas células, né? Como que, na verdade, eles possam interferir nesse ambiente genético, nesse DNA e comprometer toda aquela programação celular que nós temos, né? Nós denominamos, na verdade, que nós temos no nosso organismo, nas nossas células, existem o que nós denominamos genes que são proto-oncogenes, né? Aqui, denominados. Essas substâncias, na verdade, são genes que eles colaboram com as nossas células no sentido de promover a elas, né? Se a gente relembrar, as nossas células têm um potencial grande, parte das nossas células tem potencial de divisão celular, né? Fazer com que elas realmente possam ali manter a integridade tecidual, né? Então, esses genes, eles colaboram para que as nossas células possam, de fato, desempenhar seu papel dentro do padrão de normalidade. Só que quando um proto-oncogene desse possa vir a sofrer alguma alteração diante de um agente carcinogênico, né? Ele começa a ser denominado agora um gene, entre aspas, ruim. Ou seja, é um gene importante que colabora para que a minha célula, de fato, mantenha-se a sua funcionalidade dentro do padrão esperado de normalidade, mas que diante desses fatores oncogênicos, ele se altera e passa a ser denominado um gene de má qualidade, né? E aí, ele passa a ser denominado de oncogene. Então, esse gene agora, que é um gene, então, entre aspas, ruim, que agora ele está presente dentro do núcleo dessa célula e estabelece-se, então, uma célula que começa a ter um processo de divisão celular absolutamente fora do padrão de normalidade, de uma maneira atípica, né? Reparem vocês que a célula não só tem um potencial de divisão agora diferenciado, como o próprio contorno celular também começa a se alterar. O autor aqui dessa representação fez, de fato, uma célula cancerosa, né? Completamente atípica e fora daquele padrão de origem inicial, né? Que é o propósito, que é o objetivo que nós vimos desde o início. Então, é esse estabelecimento, isso que eu quero que vocês percebam. Aquele elo que a gente viu do início, com aquelas substâncias carcinogênicas, né? Por exemplo, aquelas substâncias presentes no cigarro, porventura, elas possam interferir nesses genes que existem nas nossas células, que são colaborativas para que as nossas células possam desenvolver adequadamente, mas que eles possam se transformar em vilões, né? Por isso são denominados, inclusive, de genes ruins, porque eles começam a fazer com que essa célula tenha todo um funcionamento inadequado, tá? E ele,
né, justamente ele possa interferir no desenvolvimento e na proliferação celular, que é o que caracteriza um tumor maligno, né? É muito importante, porque a partir do momento que isso se estabelece, infelizmente isso não fica restrito, já que nós vimos que tem a possibilidade, né, dessas células atípicas, a partir do momento que já ocorreu essa atipia, isso vai só se propagar ali, que nós vimos, né? Infelizmente não fica limitada a uma única célula, ela começa a se propagar, né? E esse detalhe, para vocês terem uma ideia, isso é importante porque nós vamos ver que se apenas uma única célula, porventura, sofresse alteração, o nosso organismo tinha até condições de destruí-la, né? O grande problema é que, infelizmente, isso não vai ficar só por isso, né? Nós vamos perceber que haverá a participação também de genes, tá? Que são genes que vão atuar de forma a poder ter essa disseminação, essa propagação. Como assim, né? Além desses genes ruins, porque eles se tornam genes ruins, nós teremos a supressão. O que vem a ser isso? Genes que normalmente estão presentes no nosso organismo e que, porventura, qualquer pequena alteração, é como se fosse um errinho. Qualquer errinho, eles atuariam e evitariam, né, a propagação dessas células. Agora, a partir do momento que esses genes de correção, que são os genes supressores, eles são silenciados, a gente vai perceber que essas células, né, que começaram a se diferenciar, elas vão ter uma propagação de uma maneira muito intensa. E aí, infelizmente, nós vamos ver que haverá o desenvolvimento da situação tumoral de fato, né? Então, ela deixa de ser uma situação, uma alteração local e começa a se propagar, que é um princípio básico do tumor maligno, inclusive poder invadir, podendo dar a ocorrência das metástases, como nós falamos anteriormente, né? Então, se vocês observarem, olhem só, fazendo parte desse processo de formação do câncer, nós temos, primeiro, a mutação, que muitas das vezes ela ocorre não só de uma maneira aleatória, como nós já destacamos, mas principalmente associados àquelas alterações do meio, né? Inclusive com as substâncias carcinogênicas, que aí elas atuam sobre aqueles prótons com genes, que naturalmente eles, via saudável, eles são colaborativos, mas eles agora, sofrendo, né, alteração, eles vão ser considerados oncogenes e interferir, fazendo com que essas células comecem a se diferenciar no seu processo de divisão celular, né? E também essas substâncias carcinogênicas vão interferir sobre esses genes supressores, que naturalmente funcionam ali na correção e controlando alguns crescimentos exacerbados celulares, né? Tentando manter aquele ambiente equilíbrio, eles vão também sofrer a atuação, aí eles começam a ser silenciados, a ação deles começa a não ocorrer de uma maneira adequada e, mais uma vez, contribuindo para a formação do câncer. Então, o que é importante a gente destacar, que não é um fator único, né? É algo que é como se fosse um efeito dominó. Sabe quando você tem uma alteração na primeira pedra e aí, sucessivamente, né, vai se disseminando e são alterações sucessivas, todas elas contribuindo para uma alteração maior que a situação do câncer, tá? Aqui existem fatores de risco, a gente tem que ter muito cuidado, porque, como eu falei com vocês, todas essas características, que na verdade não são novidade aqui pra gente, porque a gente já falou anteriormente, né? Mas elas não são exclusivas, né? O importante é que nós precisamos saber o seguinte: existem algumas coisas que a gente pode evitar, tem outras que, infelizmente, não tem como fugir.
né? Então, aquilo que a gente, porventura, puder evitar é muito bem-vindo, né? E diante de uma ocorrência, pelo menos a gente consegue, às vezes, estabelecer que não ocorreu, não por negligência, não porque eu não tive cuidado, né? É aqui chamando a atenção que várias características possam interferir, né, de uma maneira geral, inclusive com outras incidências de tumores que não foram aqui relacionados, inclusive, né, chamando atenção. Por exemplo, o câncer de mama, ele tem uma característica mais genética, né? Como eu falei com vocês. Não, logicamente que quando a gente fala, por exemplo, bons hábitos me dá saúde, me dá uma estrutura corporal, né, com potencial de proteção muito maior. Então, ele é sempre muito bem-vindo. Mas a gente não pode falar de uma maneira específica que existe algum daqueles fatores mais preponderantes que vai fazer com que eu venha, eventualmente, vir a ter câncer de mama. Só existe um fator que aí, inclusive, eles estão trabalhando com isso de uma maneira mais pontual agora, porque o que eles verificaram? Associado a essa característica genética, que cada um, obviamente, né, tem a sua aí, que é a nossa herança, é importante destacar a atividade física. Olha que legal, olha que interessante. E eles, isso até quem fala comigo isso é o meu mastologista. Toda vez que eu vou lá, ele me fala se eu mudei a minha conduta. É uma coisa importante, que eu sei que é importante a nossa saúde, mas que infelizmente eu ainda não encaixei ali no meu dia a dia, não. Aí ele faz, né? Toda, e vem falando e mostrando os trabalhos, que isso tudo é cientificamente comprovado. As mulheres que realizam atividade física, né? Ou seja, as mulheres que não sejam sedentárias, elas têm menor proporção de incidência de câncer. Ao passo que nós, né, que não realizamos atividade física, acabamos sendo mais susceptíveis, tá? Isso epidemiologicamente. Então, ele coloca, e ele até fala o seguinte, ó, a maneira real, preventiva, é realizar atividade física, porque aí é super, né, super saudável isso. É importante destacar, teve até uma vez que eu cheguei em casa com entusiasmo danado de fazer atividade física, e o senhor, meu marido, até ficou meio enciumado, falando que ele sempre me cobra para correr junto com ele e a preguiça prevalece, né? E nesse dia eu cheguei toda entusiasmada, falando assim, agora eu vou. Aí eu falei assim, tudo bem, na hora que você me fala correr, você me fala em correr e acordar cedo, né? Agora ele tá ali falando para me correr, para mim não morrer, para mim não adquirir esses problemas. Então, o apelo dele foi bem pontual. Mas, de fato, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar com essas questões, porque elas são muito importantes para a gente e para a saúde, né? Não só no caso específico, mas saúde de uma maneira geral. Há tantas outras coisas que a gente sabe que interferem positivamente. E aqui, particularmente ao câncer, né, da mama, chamando a atenção, reparem que no Brasil estima cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama no triênio de 2020 a 2022, tá? Aqui, ó, tirei também lá do INCA. E corresponde a um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. Ou seja, olha a importância, né, de todas nós, na medida do possível. Primeiro, fazer um exame, né, a mamografia, ultrassonografia de mama, tá? Ali com frequência e acompanhado sempre de médicos, né, para poder, logicamente, solicitar os exames e fazer o acompanhamento dos resultados e, logicamente, desses fatores que nós sabemos que possam, pelo menos, contribuir, né, que sempre é muito bem-vindo.
Coloco aqui para vocês, olha, um corte histológico de justamente um carcinoma de mama. Para vocês terem uma ideia, olhem só, afinal de contas, câncer de mama é um câncer glandular, né? O câncer da glândula mamária. Então, olhem só, isso daqui, essas estruturas são estruturas glandulares, tá? E nessas glândulas, na hora que nós observamos aqui, são células completamente atípicas. Por quê? Reparem, vamos fazer uma comparação, né, dessas estruturas, por exemplo, em relação a essas aqui, que seriam estruturas glandulares saudáveis, tá? Reparem, primeiro tem inclusive um aumento da estrutura glandular, né? Uma atipia celular. Reparem que nós observamos células, inclusive maiores em termos de volume, uma alteração, né, do próprio ambiente citoplasmático, tá? Ou seja, a gente não tem nem muito padrão de célula, né? A gente só consegue, do ponto de vista comparativo, olhem, perceber o tanto que, inclusive, e esse é um fator, porque eles vão aumentando, né? O volume, vão aumentando a estrutura, tá? É um caso, uma situação também, que aqui permeia o câncer da mama, que é a metástase hepática, tá? E até coloquei aqui para vocês um corte histológico do qual a gente percebe uma alteração, isso até para vocês verificarem, né? Como que as alterações de fato elas possam ser evidenciadas dentro de uma histologia. A própria textura, a própria coloração do tecido, ele fica diferenciado. Se vocês perceberem, a intensidade da coloração, ela sempre parece que fica um pouco mais fraca, né? Justamente em função, porque o que faz o corante é a constituinte químico da célula e toda aquela sua constituição citoplasmática, né? E aqui, a partir do momento que as células vão se tornando atípicas, né? E a próprio ambiente, se vocês observarem, olha, parece que está, entre aspas, rasgado, né? Porque ele se torna com uma característica menos homogênea, né? Reparem que aqui, ó, eu tinha uma homogeneidade muito maior, as células, que é característica do fígado, né? Desse ambiente constituído pelos hepatócitos, células grandes, e umas extremamente próximas às outras. Aqui vai ocorrendo essa alteração, e aí, inclusive, as células vão se tornando com o ambiente citoplasmático mais fraco, mais claro, né? E, inclusive, tendo essa alteração, que quando se faz o corte, realmente, essa perda de homogeneidade susceptibiliza ali no corte parece que está rasgando, né? Isso é muito clássico. Quando a gente faz cortes histológicos, quando eu tenho ali diferentes texturas celulares, isso ocorre com frequência, tá? Então, só para vocês verem. E aqui, ó, dentro desse contexto, é uma imagem de fígado, por quê? No câncer de mama, de fato, tende a ter uma incidência, tá? De metástases na região do fígado, tá? É importante ter esses acompanhamentos. Aqui o câncer de próstata, que é outra característica também, né, prevalente, chamando a atenção principalmente aí dos rapazes, da importância do acompanhamento, aí que do caso específico, né, prevenção, exame do toque, tá? Aí, como eu comentei com vocês, muito importante que as pessoas tenham cuidado, e aí, né, aquela característica de se cuidar, né, e que não imaginar em termos de tabus, o importante é cuidar da saúde, isso é fundamental, e isso de forma alguma interfere, né, no indivíduo muito pelo contrário, interfere no sentido de saúde, né, que é a coisa mais importante para todos. Aqui, eu chamei a atenção de vocês quando, aliás, nem todos, né? Quando a gente viu o sistema renal semestre passado, eu sempre falo sobre hiperplasia prostática, né? E aí a gente chama a atenção, porque eventualmente também hiperplasia prostática é um tumor benigno e que também se observa também por esse exame do toque, né? E que muitas das vezes pode ser uma alteração, primeira alteração
até poder ser desencadeado um tumor maligno. Bom, só para vocês terem uma ideia, que colocando, eu já vou parar, tá, gente? Só para a gente finalizar aqui o assunto do câncer de próstata, é que ela é prevalente aqui, de fato mas característico nos senhores, né? Reparem que 75% a partir dos 65 anos de idade. Então, ele é um câncer que está mais correlacionado a esse processo mesmo de ser incidente mais frequente em indivíduos mais velhos. Muitas das vezes essas alterações ocorreu de uma maneira silenciosa ao longo dos anos, e esse indivíduo nem necessariamente se deu conta disso, né? Olhem só, reparem que a maioria, né, ele cresce de uma maneira lenta, é justamente isso que eu estou chamando a atenção de vocês, que isso leva, às vezes, vários anos, né? E eles, em média, olha, colocam que leva cerca de 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico. Então, embora possam vir a ter casos de crescimento rápido, mas a maioria cresce, né, de uma maneira lenta e insidiosa. Por isso que é muito importante fazer o acompanhamento, o exame, e qualquer alteração, né, no volume da próstata ser chamativa e ser de pesquisa, né? Nem sempre necessariamente tumoral maligna, mas esse cuidado tem que ser realizado, né? E aqui para vocês, para a gente finalizar esse assunto, a estimativa de novos casos de câncer de próstata nesse ano é de cerca de 65 mil, né, 840, e cerca de 15 mil mortes houveram em 2017, tá? Chamando a atenção aí da importância da conscientização e, logicamente, do acesso à informação, esclarecer as pessoas, né? Eu mudei, viu, gente? É que eu vou fazer um negocinho aqui. Chamar atenção para as pessoas, aos homens de uma maneira geral, né? Da importância ali do cuidado e, engraçado. Ah, tá aqui. É eu que tô. É porque eu quero colocar isso aqui. Apareceu? Deixa eu ver. Nem sei se apareceu, porque eu coloquei aqui para vocês. Não apareceu nada. Totalmente. Não. Deixa eu ver aqui. Isso. Apareceu, né? Aqui. Porque então a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar esse assunto como nosso ponto de corte, tá? Semana que vem a gente finaliza isso, provavelmente. E quero desejar a todos vocês uma boa noite, viu? Saber se tem alguma dúvida, se querem... deixa eu pegar aqui, abrir. Se querem perguntar alguma coisa. Enfim, estou aqui à disposição. Quem puder me dar a honra, né, de abrir a câmera aí, eu falei para vocês passarem perfume, né, ou dificuldade para vocês abrirem a câmera, mas quem puder dar a honra aí de eu ver o rostinho de vocês, afinal de contas tem tanto tempo. Ana, valeu, Ana. Deixa eu colocar aqui. Nossa, quanto tempo, Flávia, Éber, Ana, Michele. Ei, Michele. Joia, que coisa boa. Galera, o pessoal está aparecendo. Davi. Aqui é o Diego. Diego. Não é? Porque aqui não dá para ler, não. Eu falei assim, mas eu acho que é o Diego. Diego, Michele, Edivanda. Ei, Michele! Tá joia! Davi, que coisa boa. O bom mesmo seria ver cheio aqui de quadrinho, né? Pessoal, eu vou te falar, que dificuldade. Que coisa boa vê-los. E vocês estão bem? Muito bem. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Se cuidem, viu? Estudem, se cuidem, tá? E, enfim... E participem, eu fico com... Olha só, o Davi, olha a vontade de ouvir esse povo falar. Não é, Ana? Fala a verdade. Em sala de aula, não tem que ficar pedindo. O Diego gosta de falar, e aqui eu tenho que ficar implorando, pelo amor de Deus.
né? Para vocês falarem, né? As Que meninas, isso, a professor? Eu fico Flávia. caladinho. Oi? Eu fico caladinho. Fica caladinho, fica muito caladinho, eu sei, né? É porque não tá ali o grupo, né? Cada um tá na sua casa, né? Aí tem aquele grupo, né? Gente, vocês acreditam que eu tô com saudade até disso? Para chegar e falar assim, gente, por favor, silêncio, né? É silêncio. Não é? É incrível. Até disso a gente tem saudade, né? O contato assim, gente, por favor, silêncio, né? Afinal de contas, agora eu fico assim, por favor, gente, fala alguma coisa. Aqui, olha, eu fico com o celular e fico procurando o nome de vocês aqui, né? E fico literalmente olhando o nome, é como se eu estivesse acompanhando cada um de vocês. Pelo menos me dá uma sensação de estar um pouco menos abandonada. E os meus meninos da biologia, ninguém vai entrar, não? Ninguém da biologia? Galera, aparece aí. Só o Heber sempre, né, Heber? Mas eu falo os meninos aqui do terceiro, Daniel, Pedro, Felipe. Ah, que bom, Pedro! Tá joia, Pedro. Karine, Rafaela. Eu fico aqui vendo a presença de vocês e, por favor, né? Compareçam, não somem não, né? Aqui. Pedro. E o Felipe, fala para o Felipe aparecer. Rafaela, Karine, Clara. Eu vi o pessoal aqui. Não dá nem para falar o nome de todo mundo. Da Físio também, tanta gente. Ah, o Mike vai aparecer aí, Mike. Muito bem. Professora. Oi, tá joia? Cadê? Sumiu de novo. Mike, você sumiu. Boa noite. Boa noite, tá joia? Tudo jóia? Tudo Não bom. consegui ligar a câmera, não. Demorou um tempo. Oi, Não perdão, estava desculpa. conseguindo ligar a câmera. Ah, tá certo. Tá perdoado, viu, Mike? Que frio. Então, tá bom. Então, tá. Gente, ó, se cuidem, fiquem com Deus, viu? Flávia, fala pro pessoal também. Douglas, a Fabrícia, a Fabiana, né? Eu vi aqui o pessoal, o Yuri. Fala pro pessoal aparecer, todo mundo, viu? Pode deixar. Então, tá bom. Ó, fiquem com Deus, se cuidem, viu? Saúde. Tchau. Saudade de vocês. Vontade de ouvir vocês ali, ó, falando. Tá bom? Fiquem com Deus. Com Deus, Luciene. Tchau, boa noite. Obrigado, Tchau, Paula. Mike. Até amanhã, Tchau. Mike. Até amanhã. Até. Eu até que seguro, porque eu falo muito, sabe? Eu falo que nem papagaio. Por isso que eu fico Heber, segurando. hoje você não fez nenhuma pergunta, Heber. Tchau, viu, Heber? Bom Tchau. descanso. É bem-vindo, Tchau Heber. também. Tchau. Se cuida. Tchau, com Deus. Amém.